A graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Estou aqui nessa tarde para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para as nossas vidas. Creio que algo que vai falar conosco e que você possa estar atento a essa mensagem, não deixe que nada venha roubar a sua atenção nesse momento. Hoje a gente vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 2, onde conta a história de Ana, Ana, que era mãe de Samuel, que era uma mulher estéril, e que se encontrava ali naquele deserto de esterilidade, onde o desejo dela era ser mãe, mas infelizmente Deus tinha fechado a madre dela. Infelizmente ou felizmente, creio que felizmente. Creio que tudo aquilo que Deus permite na nossa vida, muitas vezes de ruim, é para que o nome dele seja glorificado. Então vamos ler aqui o texto. Capítulo 1, versículo 2. Eucana tinha 2 esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifício a ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéia, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um de seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não ter lhe dado filhos, e sua rival a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe dava filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana quando ia à casa do Senhor. E cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você choras? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está triste o teu coração? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar. Enquanto orava ao Senhor, então fez o seguinte voto: Ó Senhor dos Exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli observava e viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse só um momento. Bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa de minha grande angústia e aflição. Nesse caso, disse Eli, vá em paz, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Então, assim, a gente vê que Ana além de ter que lidar com o fato de ser estéril, que naquela época era visto como algo ruim, Alguns estudiosos dizem que mulheres que eram estéreis naquela época eram tidas até como amaldiçoadas,
porque ter filhos naquela época era bênção de Deus, né? Aquela pessoa, quanto mais filho tinha, mais abençoada ela era, né? E nota-se, a mensagem passa que Ana vivia triste, não comia, né? Se encontrava angustiada, se encontrava amargurada, né? Por ser estéril, por não ter filhos, né? E a gente vê aqui claramente que a passagem diz que, além dela não ter filho, ainda tinha a Penina, né, que provocava ela e zombava ela. A Bíblia não fala como era a provocação de Penina ou a maneira como ela zombava, mas eu acredito que ela deveria ali estar com os filhos dela, olhava para Ana e fazia aquele sorrisinho sarcástico, né? E era algo mais que maltratava a Ana, né? Mas assim, o que me admira é ver que Ana era uma mulher sábia. Ana não ia bater boca com Penina, Ana não ia se diminuir, né? Ana era uma mulher mansa, né? Uma mulher sábia, que muitas vezes engolia ali a seco, né? Mas não ia se trocar com Penina. Tinha um caso também de Eucana, né? Que a Bíblia faz questão de relatar que ele amava muito Ana, né? Acredito que ele era um homem prestativo, um homem que fazia de tudo, porque amava Ana, mas infelizmente ele não compreendia muito bem, né? Ele não entendia que ainda que Ana fosse cercada de tudo de bom, que ele desse a melhor da oferta para ela, que ele fosse um homem amoroso, Ana tinha um desejo de ser mãe, né? E tem certas coisas nas nossas vidas que, ainda que as pessoas façam de tudo para nos ver bem, é algo assim que só Deus mesmo para mudar, né? Então Ana estava passando pelo deserto da esterilidade, né? Tinha um sonho de ser mãe, tinha um desejo de ser mãe, mas infelizmente era mal compreendida por Eucana, que chega para ela e diz: o que é que você tem? Por que é que você não come? Por que é que você é triste? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Então creio eu que realmente Eucana era um marido muito bom, né? Mas não era o que Ana queria, não era só aquilo. Ana queria ter um filho, era um sonho dela, né? Era algo que estava no coração dela, e creio que colocado por Deus, aquele desejo, né? E Ana fala que de ano em ano, todos os anos ele ia para a igreja, ia para o templo adorar o Senhor, ia ofertar ao Senhor. E Ana, acredita que Ana ia para aquele culto, Ana chorava, Ana pedia ao Senhor, Ana derramava o seu coração. E dessas vezes Ana sai para fora e vai ali chorar aos pés do Senhor, e mais uma vez Ana é mal interpretada, né? O profeta, infelizmente, acredita que Ana estava embriagada, porque a Bíblia fala que ela orava, só que ela orava com o coração, não saía som da boca dela, os lábios dela se mexiam, né? E ele acredita que ela estava embriagada, mas mais uma vez você vê a sabedoria de Ana. Ana ali não abre a boca para dizer: quem o senhor pensa que é? Porque o senhor acha que é um homem de Deus, o senhor vem aqui dizer que eu estou embriagada. Eu não estou embriagada, não. Ana: não, meu senhor, não estou embriagada, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Mais uma vez você vê a humildade, a sabedoria, a mansidão, né? E eu creio que essas foram virtudes também que fez com que Deus abençoasse a vida de Ana, né? E o profeta ali, né, quando Ana abre o coração dela para dizer qual o motivo dela estar chorando daquela maneira, ele diz: amém, minha filha, né? Vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a tua petição, né? E nos versículos diante vai dizer que na manhã seguinte, Ana estava com toda a família dela, se levantou cedo, né? E que ela teve relações com Eucana, e que ali Deus se lembrou de Ana, né? E Samuel foi concebido. Então a gente vê assim que Ana vinha passando por um deserto grande,
Mas você vê assim vários momentos que Ana não deu lugar à ira, né? Não revidou as provocações que ela teve. E assim, muitas vezes a gente está passando por desertos e ainda se levanta pessoas para nos afrontar, para nos humilhar, né? O que eu vejo também é que Ana estava passando por esse deserto e praticamente só, né? O marido que não entendia por que ela vivia triste, se ela tinha tudo, se ela era amada, se ela era bem tratada, a Penina que a provocava, o profeta que a interpretou mal, né? Então, além dela estar passando por aquele deserto todinho, ainda tinham pessoas que a provocavam, que mal interpretavam e que não entendiam. Mas o que eu vejo nisso é que ainda que tenham pessoas ao nosso redor que não compreendem a nossa dor, que acham que é exagero, que acham que não tem necessidade da gente estar chorando, da gente estar triste, ou pessoas que se levantam para nos provocar, Deus é um Deus que ele não está indiferente a nada. Deus ele é um Deus que vê a nossa dor. Deus é um Deus que se preocupa com aquilo que a gente quer. Uma vez eu vi um pastor dizendo: minha amada, coloque todas as suas preocupações diante de Deus, porque aquilo que lhe preocupa também preocupa a Deus. Não que Deus viva preocupado, mas porque Deus se importa com você, com tudo que lhe tira a sua paz, Deus se importa, né? Saindo aqui um pouco da vida de Ana, assim, eu não sei qual deserto que você tem enfrentado, né? Muitas vezes é o deserto do desemprego, o deserto da vida sentimental, que vive fracassada, que já tentou diversas vezes e não teve êxito, ou na área familiar, de não conseguir se entender com a família, né? Na vida financeira, eu não sei qual deserto que você se encontra, mas o que eu quero te dizer nessa tarde, com essa mensagem, com essa palavra da vida de Ana, é que Deus ele se importa. Deus ele está indiferente, ele não está indiferente. Assim como ele agiu na vida de Ana, assim como ele viu a perseverança na vida de Ana, né? Que Ana, mesmo com todas aquelas coisas contrárias, né? Com a Penina provocando, com o profeta que interpretou ela mal, com o marido que não entendia, Ana não desistiu, Ana não parou de lutar. E Deus viu a perseverança de Ana, Deus viu a insistência. O que eu aprendo aqui também é que no versículo 16, na verdade, diz assim, ela diz assim: não pense mal da tua serva, né? Eu não sou uma mulher sem caráter. Eu estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Aí ele diz: nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: muito obrigada. E então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. A questão da gente não deixar de ir para a igreja, né? Porque ali Deus pode usar um homem, uma mulher de Deus para liberar a bênção. Se a gente for meditar no resto do livro, a gente vai ver que o profeta Eli era um homem que infelizmente não vigiou na educação dos seus filhos, e Deus já tinha dito que ia tirar aquele cargo dele, né? Mas mesmo sendo um homem ali falho, né? Deus usou a boca daquele homem para abençoar a vida de Ana, né? Deus usou a boca daquele homem para liberar uma palavra. Isso nos ensina também que a gente não deve desprezar ninguém. Às vezes é aquela irmãzinha lá que ninguém dá nada, Deus vai usar ela para abençoar a sua vida. Isso nos ensina da gente honrar, né, o servo do Senhor, ainda que aparentemente a vida dele não esteja lá essas coisas, né? E o fato de Ana ter ido mais uma vez para a casa do Senhor, da Ana ter recebido aquela palavra, fez toda a diferença na vida dela. Eu estava me lembrando que teve uma época que eu me encontrava desempregada, né? E eu fui despejada da casa onde eu estava.
E passei, se não me falha a memória, quase 4 meses desempregada. E aquele tempo foi desesperador para mim, porque eu estava desempregada, fui despejada, mas aí uma conhecida, não era amiga, era alguém que eu tinha conhecido há pouco tempo, me cedeu uma casa dela que estava desocupada, uma casinha pequena para mim morar com os meus 3 filhos. E ali morando naquela casa, desempregada, eu me via muitas vezes em desespero pela escassez que eu estava vivendo. E muitas vezes o pouco dinheiro que tinha, eu saía para fazer currículo, para pagar passagem, para ir atrás de emprego. E foram quase 4 meses, mas para mim foram como se tivesse sido 4 anos. E muitas vezes eu chorava. Essa época eu emagreci muito, eu não conseguia comer, né? Eu vivia angustiada. Tinha dias que eu saía e eu não conseguia nada, e eu entrava no banheiro. Eu me lembro que eu chorava tanto, escondida, porque eu não queria que os meninos vissem. E até que um dia eu fui para um culto e eu saí de casa dizendo assim: é mais um culto, é só mais um culto, sabe, desanimada, desacreditada. E mesmo assim, com aquele pensamento, Deus não deixou de usar uma mulher para minha vida. E aquela mulher disse assim: ei, por que tu tá correndo tanto? Por que tu corre para um lado e para o outro? Foi eu que fechei a porta. E ela só vai ser aberta num tempo determinado por mim. Eu quero que você aprenda a descansar. Eu quero que você aprenda a confiar. Eu quero que você aprenda a depender. Quando você aprender, eu vou abrir a porta. Nossa, eu saí dali com aquela palavra. Eu saí dali tão fortalecida, e daquele dia em diante eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar. Eu comecei a dizer para mim mesma: eu preciso confiar. E assim, para a glória de Deus, aquele período Deus não deixou faltar nada. Quando eu não estava confiando, Deus já não estava deixando, né? E quando eu passei a confiar, foi que eu vi ainda mais a providência de Deus. Tinha um filho de 1 ano, que hoje está com 8 anos, e ele tomava mingau. E teve uma tarde que não tinha leite, nem massa, e eu estava ali na rede, deitada, e perguntando: Deus, acabou o leite, acabou a massa, Senhor, o que é que eu vou fazer? Deus, o Senhor disse que eu tenho que confiar. Pai, mas é tão difícil, Senhor. Pai, eu preciso que nessa tarde tu entre com providência, porque eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho de onde tirar, Senhor. E ele precisa do leite dele e da massa dele. E assim, é só para quem crê isso, né? Naquela tarde, mais ou menos umas 4h30, uma irmã chegou de carro me chamando. E quando eu abri o portão, a irmã estava com 2 sacolas. Uma tinha uns pacotes de pão e uns biscoitos, e outra tinha 2 quilos de leite ninho e 2 pacotes de mucilon. E fora outras vezes que pessoas foram deixar a cesta básica. Teve um tempo que um benefício meu foi bloqueado e passou 4 meses bloqueado. E quando foi um dia, eu ouvi o Espírito Santo de Deus falando para mim pegar o cartão e tirar o benefício. Eu disse: não, mas está bloqueado. E eu obedeci pela fé. Quando eu passei o cartão, o dinheiro estava lá dos 4 meses. E assim, eu vi coisas tremendas naquele deserto, né? E muitas vezes no deserto Deus se revela aos seus filhos, né? E eu não sei qual deserto que você tem passado. Eu não sei qual a penina que tem te afrontado, né? Eu sei que o meu deserto não se compara com o deserto de Ana, mas cada um sabe a dor que sente, né? E desemprego também é uma questão muito ruim, porque quando a gente está desempregado, a gente se sente inútil, né? Mas o que eu quero dizer para você é que se você colocar a situação que você tem vivido diante do Senhor, né? Dizendo: Senhor, eu decido confiar, me ajuda a crer, porque muitas vezes eu não conseguia crer que Deus ia fazer alguma coisa, sabe? Eu achava muito que era pela força do meu braço. E eu dizia: Senhor, me ajuda a crer,
me ajuda a confiar. E Deus fez coisa tremenda naqueles 4 meses, né? E você não é menos importante do que eu. Do mesmo jeito que Deus me ama, Ele também te ama. Ele quer fazer coisas tremendas na tua vida. Ele quer se revelar. Ele quer mostrar para as pessoas que Ele é um Deus do impossível, né? Então, nesse deserto, decida confiar no Senhor. Decida ir para a casa dEle. Decida o adorar como Ana ia todos os anos. Como eu ia mesmo em meio àquela dor, né? E eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, né? Então é isso, a mensagem de hoje é essa, né? Que tire o olho do gigante e coloque em Deus, né? Tire o olho do seu deserto e busque Deus. Aqui no último capítulo, no último versículo fala, ela diz no 18, muito obrigada, exclamou Ana. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente e seu rosto já não estava mais triste. Então quer dizer que depois que Ana foi para a casa do Senhor, adorou ao Senhor, entregou ali o pedido dela, o profeta liberou aquela palavra, Ana já saiu de lá forte, voltou a se alimentar, aquele semblante de tristeza caiu por terra. Então, a pergunta que não quer calar, o que você tem feito nesse deserto? Será que você só tem chorado, ficado triste, deitado numa cama, se entregando a essa situação? Não faça isso. Decida dobrar o seu joelho, clamar a Deus, colocar diante dele tudo aquilo que você está passando. Chore, se derrame e coloque, Senhor, eu estou passando por isso, Deus. Que eu creio que Deus vai mover as águas. Deus, Ele não é padrasto, Ele é pai. Ele se importa, Ele te ama. Ele cuida de você, independente da situação. Nádia, você não tem noção do que eu estou passando. Não chega aos pés do seu desemprego. Não chega aos pés da esterilidade de Ana. Eu só quero te dizer algo. Deus é um Deus. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível. Talvez a sua situação seja pior do que a de Ana, seja pior do que a minha. Mas o Deus que eu conheço, que eu estou conhecendo cada dia mais, nada é impossível para Ele. Coloque diante dEle, abra o seu coração, decida confiar que Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Amém? Que você possa receber essa palavra nessa tarde. E eu creio que o Espírito Santo de Deus vai operar na sua vida. Creio que Ele já está operando. Daí a minha oração nessa tarde é que Deus te ajude a crer, que Deus venha tirar a venda dos seus olhos e que você possa ver a mão de Deus nesse deserto se movendo para te abençoar. Amém? Que você fique com Deus, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.